Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez para compartilhar mais um trechinho da palavra do nosso lindo Deus. E hoje eu gostaria de meditar com vocês no capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. E este capítulo é um capítulo muito conhecido porque é o capítulo que relata o naufrágio que Paulo sofreu a caminho de Roma. E eu estava pensando neste capítulo, o li algumas vezes e senti de compartilhar ele com vocês para encerrar minha participação nesse ano, e eu espero que o Senhor ministre profundamente o coração de cada um de vocês. Neste capítulo, nós vemos que o centurião que estava responsável pela vida de Paulo e dos demais presos que estavam com ele decide por fazer essa viagem, e Paulo sente que essa viagem não deveria ser feita, e Paulo o comunica, mas ele não ouve a Paulo, ele prefere ouvir o capitão do navio, e ele faz essa viagem, ele leva todos aqueles presos juntamente com ele, e no meio do caminho, na versão aqui que eu li na Bíblia King James, diz que um furacão o surpreendeu no meio daquele mar. E aquela tempestade, aqueles ventos, eles foram tão fortes, tão terríveis, tão assombrosos, que no versículo 20 diz assim, do capítulo 27, nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E vocês já se imaginaram numa situação assim? Eu acho que eu não consigo nem me imaginar numa situação tão terrível, tão tenebrosa, de não enxergar nada, nenhuma luz, e perder completamente a esperança de coisas boas, a esperança de ser salvo. Mas foi esse sentimento que se abateu sobre a vida daqueles homens que estavam com Paulo. E eu não sei como que você está encerrando este ano. Talvez os ventos foram fortes, ou talvez não, mas a escuridão tenha se abatido sobre a sua vida e há muito tempo você não consegue enxergar uma luz. Há muitos dias, há muitos meses você não consegue enxergar uma saída para a situação que você se encontra. E você parou agora, né? Estamos entrando no mês de dezembro, hoje é dia 1º, e você se encontra como esses homens se encontraram, completamente sem esperança. Você não enxerga nada, tudo que você planejou, tudo que você pensou, não aconteceu e a sua esperança foi frustrada. Mas diante daquela situação, Paulo tinha uma palavra de poder para ministrar ao coração daqueles homens apavorados. Um anjo do Senhor havia se apresentado a Paulo e dito a ele para que ele não temesse, pois a vida dele e a vida de todos que estavam com ele naquele barco seriam preservadas, porque o Senhor era com ele. E ele se levantou no meio daqueles homens e ele disse: não temam, tenham coragem, porque um anjo de Deus, o Deus a quem eu sirvo, se apresentou para mim e disse que nenhuma vida seria perdida, e é necessário que vocês confiem nessa palavra. E também Paulo os exorta, porque já faziam dias que eles estavam sem se alimentar, e Paulo diz a eles que eu quero que vocês comam, se alimentem, já faz muitos dias que vocês estão em jejum e é necessário que vocês se alimentem. E aqueles homens ouviram a Paulo, e Paulo partiu o pão e eles comeram, e as forças voltaram para cada um deles, eles foram revigorados. E ainda teve um desenrolar, porque o capítulo é longo, depois vocês leem o capítulo completo, mas a vida deles foi salva. E o que o Senhor ministrava no meu coração é que
A palavra dele para nós sempre será essa. Tenham coragem. Sejam fortes, confiem e se alimentem do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, para que as suas forças sejam renovadas. Aqui no início desse capítulo diz que a tempestade estava tão forte que eles jogaram a carga para fora do navio, eles baixaram as velas, eles desanimaram a tal ponto que diz que eles deixaram o barco à deriva, eles deixaram o barco correr por si só, né? Navegar por si só, porque as forças já faltavam a eles, eles não tinham mais estratégias, não tinham mais o que fazer, e eles soltaram o barco no mar para a própria sorte. Mas você não está jogado à própria sorte, você não foi abandonado, não é necessário você baixar as velas e desanimar, porque o Senhor é contigo. Que a esperança volte ao teu coração. E essa esperança que nós lemos aqui, que fala que eles já tinham perdido, é aquela esperança que Abraão, diante da dificuldade, não perdeu. É a esperança na expectativa de que coisas boas viriam, de coisas boas que iriam acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que já nos garantiu coisas lindas e maravilhosas e tem cuidado de cada um de nós. Eu não sei como está o seu coração, mas hoje o Senhor, Ele quer resgatar essa esperança viva dentro de você. Não tema, tenha coragem, se alimente de Cristo e da palavra dele ao teu respeito, para que você tenha forças e seja um vitorioso, porque o Senhor é contigo. Que essa palavra ela não entre e fique vazia dentro de você, mas que ela entre com poder e ela cumpra o propósito dela, porque não é uma palavra minha, mas é uma palavra do Senhor. Está escrito e nós cremos, não porque nós vemos o que acontece ao nosso derredor, mas nós cremos porque está escrito, e o nosso Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é contigo e que a esperança seja renovada dentro do seu coração. Amém? Um grande beijo para todos vocês e que o Senhor, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, te cerque e você possa se sentir protegido, amado por Ele e envolvido pelo seu favor. Amém? Um grande beijo para todos vocês.